Olá, boa noite a você que nos acompanha ao vivo pelo LinkedIn e saudações a quem está acompanhando a gravação desse segundo episódio do IDX Talks, diálogos sobre liderança regenerativa. Nossa proposta é explorar em 23 episódios quinzenais as 23 competências do desenvolvimento interior, propostas pelos Inner Development Goals, divididas nas dimensões do ser, pensar, relacionar-se, colaborar e agir. Hoje eu estou aqui com o Cadu, que já participou do primeiro episódio. Boa noite, Cadu. Boa noite, Alex. Obrigado pelo convite. Prazer estar com você aqui mais uma vez. E também com a Maíra, que está fazendo a sua estreia aqui com a gente. Boa noite, Maíra. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Também faço parte do time aqui, IDX. Valeu, Maíra. E hoje a gente vai explorar uma das competências da dimensão do ser, que é a presença, descrita no modelo como a capacidade de estar no aqui e agora, sem julgamentos e em estado de presença aberta. E para isso, a gente vai ter conosco ninguém menos do que o professor Wilson Nobre, que é uma grande referência da teoria U no Brasil. O professor Wilson é engenheiro, mestre em administração, especialista em inovação. Ele é professor da FGV desde 98, já foi conselheiro da Fiesp, servidor público no MEC, tem um currículo super extenso, já atingiu centenas de organizações em mais de 40 anos de atuação como empresário, consultor e educador. Mas talvez a mais importante do que todas essas credenciais tradicionais seja o depoimento que eu e a Maíra podemos trazer pelo privilégio que a gente teve de conviver com ele na certificação Meta Integral, né, Maíra? Conhecemos esse ser humano incrível, profundo, amoroso. Boa noite, professor. Boa noite. Vocês ficam falando tanto assim, aí eu fico meio sem espaço aqui, sabe? Eu não estou muito acostumado a tanta apresentação. Mas, olha, é uma baita alegria estar com vocês, estar nesse processo que vocês estão criando, e é muito importante. A questão da liderança regenerativa é tudo que a gente precisa hoje, né? Ajudar todos os nossos parceiros, os nossos irmãos, toda a sociedade a ir para um lugar melhor, e a presença é realmente um ponto muito importante de partida, sabe? A gente vai conversar hoje sobre isso, mas eu estou muito feliz de estar com esse convite, estar com vocês, e vamos dialogando, vamos achar nosso lugar de presença aqui, convidar esses que estão nos vendo agora, nesse momento, e também aqueles que talvez venham nos ver mais em outros momentos, para acertar esse lugar de estar totalmente presente no aqui e no agora. Muito legal, professor Wilson. Uma honra realmente ter você aqui com a gente para discutir esse tema. E quando a gente falou de falar sobre presença contigo aqui, eu me lembrei de uma fala da Arawana Hayashi, que você conhece, que é lá do Presence Institute, uma das referências do teatro da presença social. E ela fez uma fala despretensiosa na abertura de uma facilitação que ela fez num congresso recente, que foi o Change Now, lá em Paris. E eu me lembrei dessa fala, retornei a ela e me inspirei por essa fala e ajustei um pouquinho aqui para tornar isso um texto que eu gostaria de ler para fazer essa abertura, para a gente se inspirar e para que você traga a partir dele a sua perspectiva também sobre esse tema de presença. Então, vou tomar a liberdade aqui de fazer essa breve leitura. Quanto da nossa vida é realmente agora? Muito do que pensamos, lembramos e aprendemos, das nossas suposições, crenças, opiniões, gostos, desgostos, vieram do passado. Ou então, são as nossas imaginações, esperanças e medos para o futuro. Ou ainda, nosso falatório sobre isso e aquilo. Mas a profundidade do agora parece ressoar. O que é ser humano neste planeta agora? O que é estar neste corpo, na nossa boa mãe terra, no nosso corpo social, aqui, agora? E nesse agora, há tanto anseio, tanta inteligência, tanta sabedoria, tanta saúde. Quanta bondade e amor por este mundo está em nós agora, e raramente acessamos isso. Talvez o caminho comece por desenvolver uma mente que não está completamente preenchida com seu próprio conhecimento e inteligência, que tem um pouco de espaço para não saber e abertura para ouvir. A partir disso, abrir o coração não apenas para aqueles que amamos naturalmente, nossos amigos, famílias, pessoas da nossa tribo, os que votam como nós,
mas também para as pessoas que não concordamos, não confiamos e até as que não gostamos. Estender nosso senso de humanidade para incluir todos os seres do planeta, particularmente aqueles cujas vozes decidimos não ouvir. Abrir, então, a vontade, percebendo o medo, que pode ser um grande aliado para desenvolver nosso próprio senso de bravura, para avançar pelo futuro emergente, com algum tipo de quietude. A quietude é a voz do futuro. Não nos falta sabedoria nesse planeta, mas nos falta acessá-la. Presença talvez seja sobre como tornar isso visível e fazer com que toda a sabedoria que temos disponível seja sentida para sermos capazes de avançar com coragem no nosso cuidado por esse mundo. E aí, professor Wilson, como é que isso ressoa com a sua perspectiva de presença e com esse estado de ser e estar informado pela teoria U, que foi a sua provocação ali para o nosso título? Então, bom, primeira coisa, eu preciso falar um pouco da Arauana, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração absolutamente incrível por ela. E você falou que ela falou uma abertura despretensiosa. Não, a Arauana é sempre essa pessoa, que ela é a própria presença, né? E ela é uma pessoa, assim, muito, muito, muito especial. E se você observar bem nesse discurso dela, de abertura, ela andou pelo U nesse discurso. Ela começa abrindo a perspectiva, depois abrir o coração, depois abrir a vontade, né? E entrar no modo de silêncio, para a gente poder, no modo de silêncio, que é estar totalmente presente, o silêncio da mente, o silêncio do ouvido, o silêncio total. Nesse modo de silêncio, a gente percebe o futuro, que é o futuro emergente, né? Então, é muito interessante como ela consegue, num discurso de poucas linhas, como você leu agora, fazer uma jornada inteirinha do U, que é a proposta que ela e o Walt Chalmers estão trabalhando há 20 anos já, e que estão levando para o mundo de uma forma muito bonita. Então, de novo, a Arauana é uma pessoa muito sensível, é uma pessoa muito presente, e ela, com a presença dela, só com a presença dela, ela já nos convida a entrar nesse lugar, nesse campo de estar totalmente ali. Bom, feito essa apreciação à Arauana, eu queria, assim, começar trocando com vocês um pouco esse lugar que é uma grande contribuição do Otto Scharmer, que é o proponente da teoria U, junto com outras pessoas, mas ele é a pessoa que levou a teoria U adiante, e ele acabou cunhando uma palavra que é a essência de toda essa construção, que é a palavra presencing, que em inglês essa palavra não existe, é a contração da palavra presença, estar totalmente presente no aqui e agora, e sensing, que é estar com a sensibilidade disponível para perceber aquilo que é sutil, aquilo que não é o grosseiro, né? Então, estar presente, estar sensível, é esse estado de poder expressar a melhor dimensão humana nossa, né? Que é a dimensão dos valores e das virtudes humanas, que elas vêm à tona, que elas irradiam para fora, quando a gente consegue estar nesse lugar de estar presente e estar sensível. Né? E esse é um lugar de ser, como no IDG, o primeiro pilar nosso, né, é o pilar do ser, é um lugar que a gente conquista à medida que vai exercitando, realizar e buscar esse estado de presença. Ele se comporta, no meu entender, o desenvolver desse estado de presença é muito parecido com todas aquelas habilidades que nós desenvolvemos na primeiríssima infância. Habilidade de engatinhar, habilidade de ficar em pé, de andar, de emitir sons, né? As crianças, quando nascem, elas ainda, no tempo de berço, elas já começam a emitir sons, né? E fazer cantorias com sons. Depois elas começam a imitar os nossos fonemas e os nossos sons, depois começam a imitar nossas falas, né? E esse processo de aprender com toda a inteligência do corpo
é também o processo que a teoria 1 nos convida para aprender o estado de presença. Então, não é um aprendizado que eu faço só com a cognição, só com a capacidade mental de ouvir como se faz e exercitar o fazer, mas é um aprendizado que a gente traz para o corpo. E à medida em que vai exercitando, assim como uma criança, ela começa a ficar em pé com muita dificuldade, mas depois ela vai ficando mais fácil, e começa a dar os passos, depois vai dando mais passo, mais fácil, depois começa a correr, né? Assim também essa habilidade de estar presente, estar sensível em cada momento da vida, é algo que a gente conquista gradativamente, dia a dia. A gente vai melhorando nisso, né? E aí a Arawana trouxe, muito claro, de certa forma, ajuda se nós pudermos ter consciência de que grande parte dos nossos pensamentos são assuntos que vêm do passado, que não estão muito resolvidos, né? E o nosso cérebro, o nosso corpo, quando tem uma coisa não resolvida, ela fica voltando, como se a gente fosse ruminantes, sabe? Ruminantes de emoções, ruminantes de pensamentos. Aquilo que não está resolvido, do que eu falei agora há pouco, do que eu falei ontem, da decisão que eu tomei 1 ano atrás, aquilo que não está resolvido fica voltando e consumindo do nosso estado de presença. E também, quando a gente consegue se afastar um pouco da projeção para o futuro dos nossos piores cenários, né? Quer dizer, quando a gente está operando numa perspectiva de medo, quer dizer, quando tem algo que não está atendido, e há assim, uma propriedade natural de defesa do corpo, que é projetar para o futuro algo não atendido no pior caso, para que o corpo esteja preparado caso aquele pior caso venha a se realizar, entende? Então, quando a gente está tratando coisas do passado que não foram muito bem resolvidas, ou está projetando para o futuro os nossos medos, a gente não está de fato vivendo, né? Porque o futuro ainda não chegou e o passado já não volta e não resolvo mais, né? Só existe vida nesse instante agora que nós estamos, né? E para brincar um pouco com vocês, eu até comentar uma experiência que eu tive agora no domingo. Eu fui visitar lá em Pirinópolis, aqui no Goiás, uma cidade que chama Cidade de Pedra, que é uma configuração geológica erodida pelo vento, pela chuva e tal, com umas rochas especiais. É muito bonita, parece bastante próximo lá de Ponta Grossa, da cidade que tem lá em Ponta Grossa. E na volta, eu levei minha esposa, porque era uma trilha bem pequena, ela consegue fazer, foi um passeio muito gostoso, mas ela tem um pouco de dificuldade quando tem subida, descida, tal, ela não tem toda a habilidade. E quando nós estávamos voltando, já quase chegando, a gente olhou assim para frente e tinha lá uma situação com um buraco, uma vossoroca, né? Ali a areia é muito leve, a água faz aquelas vossorocas grandes, aqueles buracos profundos, e a gente vinha andando e ela falou, ai, mais um para eu enfrentar, né? Eu falei, calma. E o projeto, a projeção do futuro é que ela ia ter mais um desafio de descer um barranco, de subir, de fazer, etc. Eu falei, calma. E quando a gente foi chegando próximo desse ponto, havia um desvio na trilha, né? E a trilha não passava por aquele ponto, passava por um desvio. Então foi uma experiência interessante falar, não antecipe o futuro, né? Chegue lá primeiro. Quando você chegar lá, aí a gente decide o que fazer, que pode ser que nem tenha que descer, entende? Pode ser que tenha uma trilha bem retinha, bem planinha, assim, bem confortável para a gente passar, né? Então, conquistar esse estado de ter confiança plena de que aquilo que eu preciso, no momento em que eu preciso, estará à disposição. Essa confiança plena é que nos permite não ficar atendendo uma demanda do corpo de projetar o pior cenário futuro e não ficar remoendo questões do passado que foram realizadas e que a gente fica, muitas vezes, trabalhando, sem aceitar que aquilo que foi, foi.
Aquilo que aconteceu, aconteceu. E o que se fez foi o que se fez, né? Ponto. Há consequências? Sim, haverá consequências, sem problema. Quando elas aparecerem, eu resolvo na hora que ela aparecer, entende? Então, é um processo esse de conquistar esse estado de estar totalmente presente. E aí, de volta à teoria U, o que o Otto nos orienta é atingir ou procurar esse estado, começando por um estado de acalmar a mente, né? De um estado meditativo, de um estado de interiorização, em que várias técnicas disponíveis hoje, e em especial depois que os muitos budistas saíram lá da terra deles, eles foram para o mundo, e eles passaram a nos ensinar estágios avançados de meditação, que eles são muito conhecedores, né? Eles são aquilo lá, né? Eles vivem aquilo. Então, hoje, muitas técnicas de meditação ou de interiorização, mas no fundo é acalmar a mente, dizer para a sua mente, fique estável, fique tranquila, né? Não precisa projetar o futuro, não precisa projetar o passado, pode estar só aqui agora, né? Daí, quase todas as meditações e as interiorizações partem de você colocar a sua atenção na respiração. Porque o cérebro sabe perfeitamente respirar, não precisa explicar nada, não tem nenhuma dúvida, né? Então, na medida em que a atenção está voltada só para a respiração e uma respiração calma, aquilo acalma a mente. E quando acalma a mente, é possível deixar emergir várias outras competências do corpo, da mente, da alma, do ouvir profundo, etc., que estão sempre disponíveis para nós, que a gente nasce com elas, né? Então, é um pouco por aí que eu vejo essa grande contribuição do silêncio, do acalmar a mente, o silêncio interior, né? Não só o silêncio exterior, do acalmar a mente, de estar totalmente tranquilo, e nesse estado de tranquilidade a gente consegue viver só o que aparece agora, né? E viver esse momento, nesse instante que nós estamos. Professor, achei incrível a sua fala, assim, devo dizer que me toca em muitos pontos. Eu venho de uma caminhada com o yoga, com o budismo, com as tradições orientais também, e a razão pela qual eu também me fui conhecer o trabalho do Alex, da Maíra, né, com o IDX, é de perceber como os IDGs estão fazendo essa tradução, uma boa tradução, desse processo de desenvolvimento de consciência para um novo universo. Eu gosto da visão do Vedanta, né, da visão do hinduísmo, que fala sobre tem uma palavra chamada darshan. O darshan são as visões, né? Então, o budismo é uma visão, é uma abordagem, vamos botar assim, é uma abordagem. Tem o darshan do Sankhya, do yoga, do jainismo e vários outros, né? E é dito que no futuro, novas visões, novas abordagens precisam ser construídas. E eu olho muito para esse trabalho, para esse diálogo que a gente está fazendo aqui, nesse sentido, como uma nova forma de comunicar algo que o ser humano já se questiona, já investiga há milênios, porque é existencial, é sobre o que a gente é. Então, questionar sobre presença, nossa capacidade de entrega, né, que é uma rendição de todos os meus egoísmos, uma rendição de todas as minhas prioridades, tudo aquilo que me tira do meu eixo, né, que então cria a ilusão de que eu preciso fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo e tudo mais, tudo isso me tira do meu eixo, é o que me impede de estar aqui entregue, rendido ao que está acontecendo. Então, eu fico curioso para saber de você, ao longo desses últimos anos, né, desenvolvendo o trabalho que você desenvolve, como que você viu essa linguagem se transformando e a necessidade de adaptação dela, quais são as barreiras, quais são as objeções que você enfrenta para trazer esse desenvolvimento de consciência para um universo empresarial? Porque eu sei que tem pessoas que estão escutando a gente aqui que querem também levar isso para um C-level, para um diretor, e fazer esse contato com o inconsciente, né, ou com aquilo que tira a gente da presença, nem sempre é gostoso. Às vezes dói, vai ver muita incoerência, vai ver muito medo, vai ver várias frustrações dentro de si, até chegar nesse lugar. Então, como é que você vê esse processo de descamar acontecendo para as pessoas aprenderem a acessar esse lugar de presença? É interessante, Cadu. Essa é uma contribuição super bacana do povo lá da Teoria U. Muito bacana. Porque como eles vêm desse universo de formação de executivos dentro do MIT, grandes corporações que contratam, etc., inclusive a história
é assim, o Peter Senge, lá em 1990, estava escrevendo um livro chamado A Quinta Disciplina, a organização que aprende. E aí, grandes organizações do mundo chamaram ele, depois, mais tarde, em 96, o Otto estava lá também, fizeram projetos incríveis para corporações fantásticas, chamaram esse cara e falaram, olha, vem aqui nos ajudar a gente ser melhor. E eles foram, e todo mundo ouviu o que eles falaram, e aceitaram o que eles falaram. E quando eles voltam 2 anos, 3 anos depois, estavam fazendo a mesma coisa do passado, entende? Não havia mudança. Então, para descobrir onde é que está o nó desse processo, eles foram estudar outras dimensões. Peter Senge foi para a Índia estudar a espiritualidade, um cara que veio da dinâmica de sistemas, da matemática pura, modelagem, né? O Otto veio de uma formação também holística, bastante ampla, e para chegar à formulação da teoria U, eles foram entrevistar 150 líderes mundiais em todos os campos de conhecimento. Eles foram falar com diretores de escola, presidentes de empresa, xamãs, líderes religiosos de várias linhas, tradições religiosas. Eles foram conversar com filósofos, com cientistas, e ao conversar com esses 150, a pergunta de pesquisa deles é: o que é que vocês têm, que vocês conseguem liderar um grupo de pessoas e conseguem conduzir um grupo de pessoas naquilo que é a sua função, a sua atividade, né? E daí é que eles começam a perceber que existe um processo para chegar nesse lugar. E esse processo é o processo que permite às pessoas entrar num modo de confiança. Primeiro, confiança em quem conduz, para experimentar, e depois, com a experiência, confiança em si mesmo, que descobre em si aqueles mesmos valores, aquelas mesmas habilidades e competências. Que, aliás, vamos falar simples, não é nada diferente de uma criança. A criança só dá o primeiro passo porque ela confia que a mãe e o pai estão ali para dar a mão. E enquanto ela está começando a desenvolver essas competências do corpo, estrutura muscular, coordenação motora, equilíbrio, tudo isso que vai acontecendo de uma maneira mágica, ela conta com o apoio, com a segurança de um adulto. E na medida em que ela vai ganhando autonomia, ela vai se desvinculando da necessidade do adulto. Então, a teoria U é esse processo de convidar as organizações e as pessoas das organizações, de uma forma muito generosa, a fazer a jornada, por isso que a gente chama jornada do U. A primeira parte da jornada, a gente fala, traz o que você já sabe. Então, quando eu chego numa organização, e a gente tem lá um desafio qualquer para fazer, eu falo, ok, todo mundo aqui, o que é que vocês já sabem sobre isso? O que é que vocês trouxeram para hoje? Então, o que a gente está fazendo com isso? A gente está honrando aquelas pessoas que têm um conhecimento, e aí é muito divertido ver como o nosso ego, que é uma força de defesa nossa, ele fica nos empurrando o tempo inteiro para sermos aceitos com aquilo que a gente sabe. Então, na hora que eu recebo, põe no post-it, põe na parede, organiza e tal, e deixo lá, todo mundo que está passando em frente fala, a minha contribuição está ali, a minha contribuição está ali. O ego dele fica tranquilo. Eu fui acolhido, eu fui aceito. O que eu trouxe aqui que eu sei, está lá, todo mundo está vendo o que eu sei, entende? Então, olha a generosidade de honrar a pessoa, como ela está chegando nesse momento. Aí o passo seguinte da jornada, e aí as organizações são muito abertas a isso, quando a gente conduz bem, é abrir a mente para a curiosidade. E a curiosidade é a criança interior nossa que está o tempo inteiro a nosso serviço para nos levar num modo de aprendizagem 4.0, entendeu? Aprendizagem 5.0. Quando a gente acessa a nossa criança, a nossa capacidade de aprender fica assim uma maravilha. Então, como é que acessa a criança? Você traz um fato curioso sobre aquele assunto que a gente está lidando, de um lugar que ninguém está esperando que venha, e nessa hora eu
baixa a guarda, acesso a criança, ligo a curiosidade e estou no modo de aprendizagem. Puxa, no modo de aprendizagem é uma delícia, você nada de braçada, entendeu? Tá todo mundo junto ali, fica gostoso, um ri com o outro, etc, etc. Legal. Entramos no modo de aprendizagem, estamos começando a formar grupo. Mas aí tem mais um passo, e esse passo é o mais difícil, e precisa ferramental próprio, que é abrir o coração, tirar as proteções emocionais que a gente construiu ao longo de uma vivência social, baixar a guarda para poder estabelecer uma conexão de coração. Essa passagem nas organizações é um pouco mais difícil, porque as organizações são ambientes de disputa, de competição, e quando você entra no ambiente de competição, você mete o escudo e a espada, fecha com aquela armadura de ferro, sabe? E fica invencível. E ali quem tiver mais invencível ganha. Então, abrir o coração no ambiente de competição da organização é bem difícil lá dentro. Mas qual é a pegada? A pegada é que se eu tenho que fazer alguma coisa que é para servir alguém outro fora da organização, então eu tiro as pessoas da organização, levo lá onde estão os clientes, os públicos que serão servidos por esse projeto, e aí as pessoas se conectam com aquele público lá. E essa conexão é poderosa, entende? Então, se eu estou fazendo um produto, ou um serviço, ou eu vou fazer uma aula nova, ou eu vou organizar o condomínio, sabe? Eu vou me conectar com todas as pessoas que não são aquele grupo que está fazendo. Essa conexão é muito forte, é emocionante, é muito comum as pessoas descobrirem coisas que elas não imaginavam, é muito comum as pessoas irem às lágrimas, sabe? Porque acham um lugar emocional dentro de si que está lá querendo se expressar, mas que essa vida competitiva não permite. E as pessoas estão, no fundo, com uma baita saudade de poder expressar o coração, entende? E nós vivemos isso, Maíra, Alex, nossa, foi, arrepia, quando eu lembro da conexão que esse grupo do CMI fez logo no primeiro encontro, entende? É uma coisa muito linda, Cadu, muito linda. E aí, quando a gente está nessa conexão, não tem mais armadura. E ali se expressa a nossa essência humana mais maravilhosa, que é a essência que expressa pelo coração. Né? Dá para chegar a isso assim, com essa intensidade que estou falando na primeira jornada? Não, na primeira não dá. Tem que ir como a criança, fazendo, abrindo, aprendendo e confiando, entende? Uma rodada, outra rodada, outra rodada. Cada rodada dessa, a gente fica mais confiante de abrir um pouco mais, e quanto mais a gente abre as proteções do coração, mais a nossa humanidade se expressa. E não existe coisa mais linda do que o ser humano, do que essa humanidade do ser humano. Então, nesse lugar de conexão empática, de conexão de coração, e aí, quando o assunto está muito difícil, eu trago o pessoal da matemática. Tem um instituto nos Estados Unidos, chama Heart Math Institute, que trabalha coração com análise e compreensões científicas, com base científica, de mensuração de efeitos do coração, né? E eles medem, inclusive, os resultados desse efeito. Medem o campo eletromagnético que o coração cria. E esse campo conecta com o campo do coração da outra pessoa. A gente entra em ressonância. Os nossos hormônios entram em ressonância. O nosso corpo começa a produzir os mesmos hormônios quando a gente está numa conexão harmoniosa com outra pessoa. Né? E eles medem tudo isso lá e mostram com papers, etc. Quando está muito difícil, eu falo, vai lá ver a ciência. Quando não está difícil, eu falo, vai olhar os poetas, pô. Faz 2000 anos que os poetas já falam isso, entendeu? Não precisa muita ciência, mas se você precisar, tem ciência também, entende? Então, depois que a gente faz essa conexão de coração, o passo seguinte, aí acessando esse lugar de coragem dos humanos juntos, do grupo juntos, aí a gente intenciona a nossa vontade humana de criar uma modificação, de criar uma inovação, de criar uma resposta nova.
uma transformação para aquele público que está esperando a gente chegar lá, né? E essa vontade humana, que é abrir, é a vontade, abrir, não é abrir, é acessar com confiança a nossa capacidade de transformar o que quer que seja. Nesse momento que a gente acessa com confiança em grupo, né, e o grupo nos dá segurança, aí acontece um fato muito interessante, e eu vou comentar com vocês um outro aspecto, que é abrir a intuição. A intuição é essa habilidade que todos os humanos têm de perceber o que está na iminência de aparecer. E a intuição nos permite receber isso que está na iminência de aparecer de uma forma pronta. E quando a gente acessa, quando a gente aprende a acessar a intuição, a gente fica muito confiante com aquilo que aparece. A gente chama de insight, ou a gente chama de iluminação, ou chama um monte de nomes para isso. Mas no fundo nesse lugar de silêncio, a gente encontra a fonte interior. A fonte interior é essa intuição daquilo que está prestes a acontecer. E quando está isso acontecendo no grupo, quando o grupo inteiro está junto e isso acontece, dá uma potência invencível. O grupo fala, é isso que nós vamos fazer. Pô, mas ninguém conhece, não importa, ninguém sabe. E se der errado, não importa, vamos em frente, entende? Então, essa força de coragem aí conecta as pessoas com a possibilidade de começar a subir o U, de cristalizar, e aí tem instrumentos, design thinking e outros instrumentos, para tornar um pouco mais material aquilo que apareceu como um insight. E depois que ficou mais material e a gente está mais alinhado com as intenções, etc., vai para o protótipo, e aí o protótipo é prototipar mesmo, é fazer alguma coisa que consiga mostrar para o nosso público-alvo e eles perceberem aquilo que está sendo oferecido, entende? Criticar, experimentar, prototipação mesmo, como qualquer sistema de design. E, por fim, vai para a implantação, e a gente vai trazer toda a lógica de implantação que a gente conhece, né, de projetos, de etc., etc., para fazer aquilo lá virar uma realidade no público-alvo que a gente está levando, né? Então, é muito inteligente esse caminho, entendeu? Mesmo as organizações que estão vivendo momentos de dor, de sofrimento, de atrito, e nós estamos vivendo esse momento muito intenso, né, de depressão, de burnout, de um monte de questões mentais, quando ela tem a possibilidade de se deixar experimentar, essa experiência é muito transformadora. E o desafio é esse, como é que a gente convida e eles aceitam o convite de se deixar experimentar. Aí vem também parte dessa pesquisa que o Otto, o Peter e outros fizeram com os líderes. Quando o líder da organização confia, ele abre o caminho para os seus liderados se deixarem experimentar a jornada. E aí a jornada acontece. Se não houver a confiança do líder, é muito difícil que um facilitador que vem de fora, pode ser o melhor consultor do mundo, é muito difícil ele entrar naquela organização e trazer o grupo para a experiência, né? Porque a experiência lida com inteligências que a gente não está acostumado a lidar. E aí o convite tem que ser a partir de um lugar de confiança, né? Então, não sei se eu te contei, mas eu queria só fazer mais um comentário de um... Eu tô em Brasília, e no quarta-feira passada teve um filme aqui, no Cine Brasília. O Cine Brasília é um cinema maravilhoso, que é dos anos 60, e é muito legal. Quando vocês vierem a Brasília, peguem um filme, vão assistir no Cine Brasília. E nesse dia, tinha um filme chamado A Flor do Buriti, que é um documentário muito lindo, muito bem feito, sobre a comunidade indígena Craô. Craô é K-R-O-H-O, circunflexo, Craô, que é uma comunidade indígena do Cerrado, eles vivem ali no Tocantins. E eles conseguiram, uma diretora muito hábil, conseguiu fazer um documentário que mostra a essência do povo Craô, e também a sua luta, os seus desafios, etc., etc. Mas eu achei muito incrível, e aí depois do filme,
os artistas estavam lá e nós fizemos um bate-papo. E foi muito linda a parte do bate-papo, porque as pessoas sentadas aqui na plateia, bastante intelectualizadas, faziam perguntas complexas, como nós fazemos um para o outro agora, e como eu estou tentando explicar uma coisa simples, com um monte de fala complexa, né? E os craôs que estavam lá, eles ficavam um tempão, assim, pensando como é que ele ia responder aquela pergunta intelectualmente complexa, entende? Cheia de argumentos, artifícios, apoios, uma obra de arte de um pesquisador científico. E eles ficavam olhando. As duas meninas, em geral, não conseguiam responder, e o rapaz, que era mais equipado, etc., ele achava um jeito inteligente de falar. Mas o que foi lindo no filme é que o pensamento de um indígena craô é simples. É tão simples que nós, formados nas escolas, não conseguimos entender o grau de simplicidade daquele pensamento. O pensamento de um craô é simples como o pensamento de uma criança começando a aprender, antes de entrar na fase escolar. E aí, olha só, eles sonham, ele dorme e sonha. E quando eles sonham, eles trazem para a consciência do dia qual foi o sonho e o significado do sonho. E eles acreditam no sonho. Eles se dirigem pelo sonho. Eu falei, cara, olha isso! Sabe toda essa parafernália que eu falei para chegar na intuição, para perceber o futuro? Eles sonham e acreditam no sonho. Não é lindo isso? Então, na sua linha de que a gente está hoje podendo receber todas essas contribuições do mundo, nós brasileiros temos um patrimônio maravilhoso, riquíssimo da contribuição das comunidades indígenas, que nunca se afastaram da natureza, cuja forma de pensar está absolutamente em harmonia com a natureza. E a natureza, essa é uma descoberta que eu estou fazendo agora, a natureza é a maior expressão do amor universal. Se a gente tiver dificuldade de entender o que é o amor universal, vai buscar na natureza, porque ali cada parte, cada pedaço, cada manifestação é a manifestação do amor universal, esse amor transcendente, esse amor que dê o nome que você quiser em qualquer linha de pensamento. E essas comunidades indígenas, elas estão em harmonia com a natureza, portanto, em harmonia com a força mais poderosa que existe, que é a força do amor. Então, nós temos tudo a aprender com eles. Tudo. Desde que a gente saia do salto alto, desde que a gente saia desse lugar do ego, de nos proteger, porque na nossa sociedade intelectualizada, ser aceito é ter a prevalência do conhecimento. Então, se a gente conseguir, no estado de meditação, no estado de presença, entrar no modo que a gente chama do não saber, aí abre a possibilidade de a gente aprender com outros saberes. Mas eu preciso abrir esse lugar do ego que me protege para eu ser aceito socialmente, entende? E essa é uma jornada, de novo, é uma jornada interior, é uma jornada de ser. Aí volta para o IDG lá no começo. Ser não é só presença, tem outras características do ser. Ai, prof, é muito bonitinho te ouvir falar, assim, porque você traz esse magnetismo, assim, que me coloca também num estado mais de uma qualidade de presença maior. E aí, né, você comentou de como é importante a gente conseguir ir tirando essas cascas, essas camadas, né? Hoje eu atuo bastante com lideranças e formações e como que a gente traz, né, essa inteligência do sensível, como que a gente consegue acessar isso nos desenhos que a gente faz de experiências para que a gente possa
formar líderes mais conscientes, né, que tenham mais esse estado de presença, de conexão, para desenvolver pessoas, que é um grande desafio, assim como você traz, né, porque é um ambiente de alta competição, mas eu vejo a beleza quando isso se manifesta, né? Eu brinco que nos nossos programas, uma métrica para mim de sucesso é quando as pessoas choram, se emocionam, né? Principalmente as pessoas que estão, né, nesse mundo organizacional, corporativo, há muitos anos, né, que já criou uma casca muito grossa, e quando a gente consegue acessar isso, se conectar nesse lugar de humanidade, né, de imperfeição, de seres, né, imperfeitos que somos, o quanto isso consegue nos levar a outros lugares. Né? Então, ver isso se manifestando, para mim, é muito bonito. Mas o que eu queria trazer também para você é um paradoxo assim, que eu vivo, né? Atuando em projetos de inovação, que, por um lado, para mim é um grande desafio, assim, para mim talvez um dos maiores desafios é treinar essa minha habilidade, e olha que eu já fiz, assim, programa de mindfulness, faço respiração, medito, mas para mim ainda é um grande desafio, porque a gente tem muitas distrações, né? A gente tem muitas distrações o tempo inteiro que nos distrai do nosso estado de presença, que nos distraem do nosso estado de ser, né? A gente fica muito no fazer, no manifestar. E aí eu vivo um pouco nesse paradoxo de como que eu trabalhando com inovação, que a gente tem que, né, estar conectado o tempo inteiro nas tendências, no que está acontecendo, pensando o que vai acontecer no futuro, né, mas muito a partir dos sinais que estão emergindo no presente. Então, tendo a consciência que eu preciso estar conectada no presente, mas também que a gente tem que trazer, assim, né, o que vai acontecer, a próxima coisa que vai acontecer, o próximo passo que a gente vai dar, a próxima transformação. Então, qual seria, assim, uma dica sua, né, para esse paradoxo que eu sinto que é um desafio, assim, para mim. E eu sempre trago, né, nas minhas formações de liderança criativa, o exemplo para a gente trabalha com inovação, né, os exemplos dos animais quando aconteceu o tsunami, né, que os animais subiram, né, tiveram essa informação, porque são seres que estão mais profundamente também conectados com o presente e com a natureza, que está o tempo inteiro, né, orientado pelos padrões, pelo que está acontecendo. Então, eles conseguiram ter essa informação e se proteger, né, que é o mesmo também que acontece quando a gente trabalha com inovação, né, como que a gente consegue identificar esses padrões para trazer algo novo, né, para identificar o que está emergindo. Mas muitas vezes também me gera um pouco desse, né, de estar no futuro, mas né, e cultivar um estado de presença para que eu consiga ter melhores insights sobre o que vem no futuro, trabalhando assim na perspectiva da inovação. Então, Maíra, como trazer isso de uma forma mais simples, né? É difícil trazer isso de uma forma mais simples. Talvez eu tenha que fazer um pouco girar um pouco aí para chegar onde você quer, mas eu vivo também, me acalmei com esse paradoxo, porque viver o presente, totalmente presente, mas eu trabalho com inovação há muitos anos. Inovação é o que faz aquilo que não existe ainda, que vai existir lá no futuro. Então, trabalho com planejamento, entende? Com otimização, com todas essas ferramentas de criar o futuro. Mas como é que eu estou aqui no presente agora, mas estou criando o futuro, entende? E para mim, o ponto divisório disso como é que eu posso te falar? O insight do que deve ser feito é aqui no presente que eu percebo. O desmembramento disso é a minha capacidade de construir os passos seguintes, lógicos, razoáveis,
com as ferramentas que a gente tem de design, etc., para chegar lá aonde o insight me mostrou, entende? Quer dizer, estar aqui no presente é perceber o que é que... Qual é o meu chamado? Esse é que é o ponto. E aí, de novo, eu volto para a teoria U, que, Cadu, quando a gente desce o U, no fundo do U, a pergunta que o Otto coloca é: quem sou eu? E o eu com E maiúsculo. Qual é o meu self? Com S maiúsculo. Significa, quem é essa pessoa melhor no futuro? Não esse eu que foi no passado, que é agora. Mas quem é essa versão melhor de mim mesmo no futuro? E o ponto seguinte, quando vai começar a subir o U, é qual é o meu trabalho com T maiúsculo, né? Quer dizer, o que é que a vida está me chamando a fazer, que é a minha missão para fazer agora, nesse momento, entende? Então, essas duas perguntas, qual é a minha melhor versão futura? E aí eu confio que dentro de mim tem uma melhor versão futura do que aquela que veio até agora, e aí é ampliação de consciência, né? Quer dizer, quando eu adquiro a consciência de que é possível, que essa melhor versão está aqui, está pronta para se expressar no mundo, mas ela ainda não está expressando, ela está pronta para. Eu consigo olhar qual é o meu trabalho, quer dizer, para o que a vida está me chamando. E tem vários pressupostos para chegar nisso, mas numa reflexão que eu venho fazendo há muito tempo, eu trabalho em escola há 26 anos, né? Estou dentro da área que se educa, e a perspectiva hoje que eu tenho da escola é que ela foi toda construída a partir do paradigma científico. E o paradigma científico foi construído em 1640, com a publicação do livro, que é o Método, né? E esse paradigma nasce no momento em que, na Europa, havia um domínio muito grande de uma orientação religiosa que não permitia a evolução do pensamento. Tudo operava em cima de dogmas, e só era possível viver com os dogmas. Qualquer enfrentamento ao dogma causava dor, prejuízo, né? Giordano Bruno, Galileu Galilei, etc, etc. Né? Então, a ciência nasce nesse momento europeu em que eu deixei tudo que era dado e comecei a desenvolver só a partir da própria experimentação. E ela se deu muito bem. Esse método científico de não acolher nada que vem pronto e ter de desenvolver e provar e experimentar qualquer pedaço de conhecimento e vai construindo um campo de conhecimento a partir de pedaços comprováveis. Esse método deu tanto certo que ele superou a predominância do método religioso a partir de dogmas. E construiu esse mundo que a gente conhece hoje, entende? E todo o processo de educação que a gente viveu e vive nos últimos 300 anos, com a Revolução Industrial, é um processo baseado no método científico, que é você não recebe nada, não existe intuição, não existe percepção, não existe nada pronto, você desenvolve tudo, com comprovação. Esse método está na nossa primeira formação. Quando a gente chegou nesse mundo adulto, não, quando a gente era criança, 5 anos, 6 anos, nós começamos a ser formados por esse método científico. Que aí é o encontro com as comunidades tradicionais que não foram formadas nesse método científico. Daí a possibilidade de aprendizado novo. Então, como esse método está em nós somos, o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso modo de ver o mundo, é todo baseado nesse método que não aceita nada como dado. Quando a gente fala com o indígena, ele diz que ele conversa com os espíritos da floresta, a gente ouve como folclore. Porque nós não temos repertório para conseguir perceber o conceito espíritos da floresta. Se a gente for investigar, ele não vai conseguir responder para a gente. Mas que tamanho que é o espírito? Como é que ele se manifesta?
Que língua que ele fala, entendeu? Ele é transparente? Ele existe mesmo? Percebe? Essa é a maneira como nós, com uma formação da educação ocidental, enxergamos o mundo. E por isso acaba virando paradoxos, entende? Mas não existe mesmo paradoxo. Se com a ciência nova, com a física quântica, a gente começa com a linguagem que a gente acredita, né? A linguagem da física quântica é uma linguagem que nos dá apoio no nosso modelo mental, que existe dimensões diferentes da existência, que não só é essa que a gente fala, vê e toca, mas existe possibilidades novas, e então começa a nos oferecer a chance de nós considerarmos que existem outras expressões em dimensões vibracionais mais sutis, e nessas expressões com dimensões vibracionais mais sutis, existem também informação, e informação é tudo que molda a matéria. Quando você fala com um físico quântico, ou com um físico do cosmos, eles dizem só existe matéria e energia, que é a mesma coisa, e informação. Tudo que você vê, tudo que existe, cada átomo seu, cada molécula, cada tecido, cada pedra, é só matéria e energia e informação. Então, quando a gente olha isso, ouve isso com nossa linguagem, a gente fala, opa, peraí, tem um campo mais sutil, de vibração mais alta, que também contém informação. Então, é possível eu adquirir informação nova nesse campo mais sutil. Percebe como ficou complicado explicar por aí? Mas é possível, porque nós estamos falando da mesma coisa, entende? O que o índio fala, o indígena fala de sonho, nós também sonhamos. Cada um de nós quatro aqui também sonha. Só que o nosso cérebro opera num lugar de tanta energia cerebral que ao acordar a gente perde a noção do sonho. E ele opera num lugar tão mais relaxado por conta de não ter sido super estimulado desde criança, que ele acorda e ainda tem memória daquilo que é o sonho, né? É tudo a mesma coisa. Eu estou falando de campos sutis, de vibração mais alta, que também contém informação. E se contém informação, contém forma, porque tudo é energia e informação, né? Contém forma. Então, se eu estou ouvindo que os indígenas me falam dos espíritos da floresta, eu consigo compreender que são formas que existem e que contêm informação e que dominam campos de conhecimento e que instruem aqueles indígenas sobre aquilo que é útil para ele a respeito das questões da natureza, entende? É um caminho bem longo para trazer para nós que fomos formados na educação ocidental, compreender o que para essas comunidades nativas de muitos lugares do mundo é natural. É natural porque sempre foi assim. Então, os indígenas, é muito comum quando eles vão caçar, antes deles entrarem na floresta, isso muita gente sabe, eles param na borda, assim, da floresta, pedem licença para os seres da natureza para eles poderem abater um animal que eles precisam. Eles pedem licença e ficam parados, esperando alguma manifestação. Eles não entram na floresta enquanto não forem autorizados a entrar na floresta. E quando eles caçam com técnicas e habilidades tais que ele não deixa o animal sofrer. Ele tem que ter uma ação certeira que o animal morre e não sofre. E esse é o compromisso que ele tem com os seres da floresta que cuidam dos animais. Percebe? A gente fala entre nós, fala, tá bom, lendas, né, os deuses gregos, essas coisas todas, mas é só porque o nosso processo formativo nos levou a excesso de energia no córtex frontal e, portanto, com possibilidade muito diminuída de perceber outras manifestações que não aquelas que o córtex frontal cria, sabe? Bom,
falei, não te dei dica nenhuma. Faz o seguinte, vai para a natureza, pisa descalça no grama, sabe? No orvalho da manhã, relaxa, né? Faz isso todo dia, faz isso todo dia, todo dia, todo dia. Faz isso todo dia. Um dia vai ter alguém falando, nossa, como a Maíra tá ficando diferente. O que você faz? Vou para a natureza, piso na grama de manhã. Já falam isso de mim, que tô zen, mas, não, mas por dentro, assim, tá uma loucura. Aqui. Ainda, porque o processo de te formar aos 6 anos de idade é muito poderoso. Sim. Então, e eu não brigo com isso, entende? Eu não tenho nenhuma... né? Eu não tenho nenhuma briga com isso. Falei, legal, esse é o meu caminho. Se eu agora posso chegar e ter essa compreensão ampliada, e aí a consciência ampliada, porque a gente pode ouvir os Vedanta, a gente pode ouvir os budistas, a gente pode ouvir os indígenas, a gente pode ouvir o Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês que fala dos campos morfogenéticos, a gente pode ouvir essa maravilha toda, entende? Então, nós estamos vivendo a melhor época da humanidade, em que a gente pode ampliar a consciência, e a partir da consciência, com toda essa bagagem ocidental que nós temos, construir uma nova sociedade. Esse é o nosso desafio. Mas tem que ser, né? Só cognição não resolve a questão. Precisa ser. E para ser tem que estar presente. E para estar presente precisa acalmar a mente. E para acalmar a mente tem várias técnicas. Pisar no orvalho de manhã é maravilhoso. E o professor Wilson, quando pisa no orvalho de manhã, é bem cedinho e sobe para a cachoeira com fé, né, professor? Então... Com fé. Com fé. Eu estou fazendo trilha todo domingo, trilha de 15, 20 quilômetros, com cachoeira. É uma delícia, é uma delícia. A gente descobre todas essas coisas que eu estou falando para vocês, acontecem na trilha, sem ninguém anunciar, sem manual, sem livro, sem WhatsApp, sem Google, sem nada. Acontece só porque são seres humanos voltando a uma condição ancestral de caminhar na natureza, em trilha, um protegendo o outro, um cuidando do outro, entende? Em contato com a natureza mais preservada, né? Natureza do Cerrado aqui. É muito bom, cara. É muito bom. Com os meus filhos, toda vez que a gente vai fazer trilha, a gente cai num lugar que daqui a pouco a gente fala assim, olha, rolou filosotrilhas de novo, né? Filosotrilhas, a gente deu nome para isso, mas esse nome sempre aparece depois que a gente se pega filosofando juntos nas trilhas ali, né? Não é legal? Muito, muito bacana isso, e assim, te ouvir, né, professor Wilson, com essa amplitude, essa profundidade a respeito de tudo isso, é profundamente inspirador, e tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente, assim como nós aqui, estamos aí borbulhando, né, com relação a, e aí, o que eu faço com isso, né? E acho que essa dica está dada, né? Mas ela talvez não dê conta dessa ansiedade que a Maíra estava trazendo um pouco, talvez, nessa expressão individual dela, que hoje caracteriza justamente essa posição do líder, né? Acho que em diferentes... E aqui a gente está falando... Nosso tema central é trabalhar as 23 competências dos Inner Development Goals através dessa perspectiva de liderança regenerativa. Então, acho que seria muito legal te ouvir um pouco mais a respeito de como é que a gente aterriza isso, né? O que eu quero dizer com isso? Você trouxe ali, por exemplo, essa questão do pensamento científico, do método científico, e acho que vem ali também essa abordagem cartesiana, que traz essa abordagem linear para as coisas, que traz essa perspectiva onde a gente tem a falsa ilusão de que a gente pode dividir um sistema em partes e através das partes dar conta de intervenções que gerem algum resultado positivo nesse sistema. Em algumas abordagens, isso aí vai ser chamado lá do gap de complexidade, né? Quando a gente fala lá da necessidade de desenvolvimento vertical dos líderes, a nossa complexidade mental e dos nossos centros de inteligência que a gente acessa com toda essa concentração no mental, não dá conta de lidar com esse contexto em que a gente opera. Né? E a abordagem, se a gente vem aqui para a abordagem da teoria U, a abordagem do Otto, tem esse artigo recente, né, que é lá o The Fourth Person Knowing, né? Essa coisa onde ele traz nesse artigo essa noção de que a gente não dá conta de resolver
os problemas de hoje sem ouvir essa voz do campo, né? Uhum. E acho que são diferentes formas de tratar desse mesmo fenômeno que está gerando hoje, no contexto de liderança, uma ansiedade e uma falta, muitas vezes, de perspectivas, de caminhos para a transformação disso, né? E eu queria te ouvir um pouco, assim, nessa perspectiva de toda essa vivência que você já teve, talvez você pode até contar um pouco para a gente, né? Eu já ouvi um pouco a respeito de como você levou a teoria U para a FGV e casos organizacionais e uma série de coisas. Que caminhos que você pode ajudar a gente a enxergar do ponto de vista de iniciativas que prosperam nessa direção justamente de dar conta, de levar isso que a gente ouve de ti e faz tanto sentido, e a gente tem dificuldade depois, na hora que a gente vai da porta para fora, para levar isso para o mundo em que a gente opera, de fato, né? Traz um pouco aí para a gente de luz para esse caminho aí, por favor. Então, quando eu comecei a conhecer a teoria U, e já tinha aqui no Brasil 5 pessoas, ou 6, ou 7, sei lá, a Janine Saponari, uma que está até hoje conosco, levando, mas tinha a Ilma, tinha outras pessoas que estavam formadas, a gente começou a trabalhar juntos para falar como é que a gente leva essas questões mais sutis, essa fala que não tem espaço nas organizações, falar empático, ligar com o coração, estou falando 2010, 2011, cara, não dava para entrar numa organização e falar, vamos ligar todo mundo aqui com o coração, não sei o quê. A gente era defenestrado literalmente, jogava pela fenestra, pela janela, né? Então, naquele momento, surgiu a ideia, que até hoje é viável, é poderosa, que é a arte do convite. E desde então, Alex, eu tenho me dado o direito de levar adiante esses movimentos, teoria U, etc., quando a pessoa, a organização, etc., aceita o convite de experimentar. E aí é um lugar que eu tive que trabalhar dentro de mim, porque como consultor, eu sempre achei que eu poderia entrar em qualquer organização e ajudar a organização a ir para um lugar melhor do que ela está. E essa é a premissa do consultor, é isso que ele vende, né? Fala comigo, me chama, tal, que eu vou lá e ajudo você, resolvo o seu problema, etc, etc, né? Nós somos consultores, né? Mas com a teoria U eu acabei acalmando e operando mais de como fazer o convite de tal forma que a organização ou as pessoas aceitem a jornada. A jornada, a teoria é muito poderosa, ela é transformadora, mas precisa, uma vez, aceitar o convite, e para aceitar o convite tem que confiar, né? Então, eu diria assim, investir quanto você tiver para fazer um bom convite, para identificar um problema que é dor mesmo, e quando você identifica um problema dor de uma organização ou de uma pessoa, ela está pressuposta, ou ela está predisposta a investir naquela solução, entende? Então, e hoje tem dor para tudo quanto é lado, né? Por exemplo, a dor da mudança do clima é uma dor de toda a sociedade. Qualquer coisa que a gente falar hoje que vem ao encontro de achar soluções para a mudança do clima, todo mundo para e ouve, né? Então, a dor do estado de adoecimento dentro das organizações é uma super dor, está acontecendo em muitas organizações, né? Então, quando você consegue estabelecer uma relação muito clara daquilo que está doendo na organização com a abordagem metodológica que você está trazendo para ajudar a organização, aí pode acontecer esse convite ser aceito. Quando o convite é aceito, você, como consultor, tem que ter convicção de que você vai entrar lá, a jornada do U é muito poderosa. Quando você começa, você não sabe exatamente dizer onde termina, mas você tem convicção que vai terminar num lugar muito melhor do que eles estão hoje, entende? E essa convicção é que você transmite às pessoas. Então, aquilo que a Maíra estava falando, o pessoal olha para ela e fala que ela está zen. É isso. Esse ver a Maíra mais zen do que ela foi já no passado, é isso que cria esse lugar de confiança, sabe? Quando ela convidar os colegas para alguma coisa, ela fala, puxa, a Maíra está num lugar melhor.
né? Então, o ser é fundamental para quem vai levar, para quem vai conduzir, o ser, mas também o respeito de que as pessoas têm dificuldade de aceitar o convite para fazer a jornada. E aí, elaborar isso de forma gentil, sabe? Então, a gente como consultor fala, vou chegar lá, e é o nosso ego que diz isso pra gente, né? Você vai estourar a boca do balão, você vai fazer uma transformação, os caras vão te abraçar, te beijar. Mas se a gente descer um pouco desse pedestal e fizer só um usinho assim, bem pouquinho, entendeu? Bem pouquinho. Que talvez seja tudo que aquele grupo está precisando nesse momento para começar um processo de despertar essas competências dentro de si. E você abre mão do seu sucesso em função da demanda e da necessidade daquela pessoa, né? E para chegar mais próximo desse final, eu gostaria de contar para vocês que o meu último movimento, depois de tudo isso que eu estou experimentando, vivendo, o meu último movimento foi um desenvolvimento novo ligado à Unipaz, aqui do Distrito Federal, Unipaz, Universidade Internacional da Paz, que chama Cátedra do Amor. E esse, para mim, é o resto da minha vida. Eu não sei quanto tempo tenho, mas o resto da minha vida vai ser trabalhar o amor. E a Cátedra do Amor, ela nasce nesse lugar do encontro da ciência, da filosofia, da arte e das tradições religiosas e espiritualistas. Então, a partir de usar essas 4 linguagens, como que você, Cadu, chamou isso? Não é Dharma, é Darshan. Darshan. Esses 4 darshans possíveis, né? Nos aprofundar no amor. O que é o amor, né? Óbvio, a gente já passou muito dessa digamos, redução do amor como o amor romântico, o amor íntimo entre 2 pessoas. Amor é muito mais que isso. Isso também é, mas é muito mais que isso, né? E o amor, como a gente compreende hoje, é a força maior e a força original de tudo que existe. Tudo. Qualquer coisa que venha a existir é fruto da força do amor. E ele se desmembra em infinitas possibilidades de expressão, entende? Então, a imagem que a gente criou na cátedra é que o amor é essa luz branca que bate no prisma, e quando ela atravessa o prisma, ela abre com todas as cores. E você até enxerga cores, né? Vermelho, azul, amarelo, verde, etc. Mas você não sabe onde é que termina uma e começa a outra. São tantas possibilidades como são as possibilidades do amor, né? E tem uma outra descoberta que nós fizemos, que é uma fala do Roberto Crema, que é o reitor da Unipaz, que é muito interessante. A frase que a gente usa é assim: o amor não se ensina, e esse está sendo o desafio mais instigante nosso, eu que sou da academia, entrar numa cátedra em que não ensina. Então, eu tenho que acessar um lugar do eu não sei, porque tudo que eu sei é ensinar, e agora eu vou fazer um negócio que não ensina. Então, não se ensina a amar, também não se aprende a amar sozinho. E aí nos leva a esse lugar lindo de seres humanos sociais, né? Eu preciso de vocês para aprender a amar. Eu não consigo resolver esse problema sozinho. O amor acontece no encontro. E aí, quando o amor acontece no encontro, a presença é uma das habilitadoras mais importantes do amor. Porque quando eu estou totalmente presente no encontro, eu estou totalmente aberto, sem proteções, vivendo só aquele momento, e ali se manifesta uma das expressões, algumas das expressões do amor. Que não é só o amor romântico, o amor íntimo, mas é o amor entre seres humanos. Esse amor que nós vivemos lá, esse amor respeitoso, maravilhoso, aquecedor, que a gente cresceu com esse amor, entende? Ele acontece no encontro. Então, nós estamos fazendo um congresso, nós já fizemos 2 encontros, do Congresso Internacional Consciência do Amor, e o que eu estou hoje envolvido é achar de volta essa dimensão que foi perdida pela ciência lá em 1640, entende? Quando a ciência abandonou a religião, como o amor
era uma marca registrada das religiões, a ciência jogou o amor junto, entendeu? Jogou a água do banho e o amor foi junto na água do banho e foi embora. E todo esse desenvolvimento tecnológico maravilhoso que a gente tem hoje, ele é não apoiado no amor. E a falta desse orientador da ciência gerou, a partir de um conhecimento incrível, gerou uma situação humana não desejável. Porque faltou o amor como essência. Então, eu estou agora trabalhando com isso, nós estamos fazendo congresso, nós fizemos já 2 encontros do Congresso do Amor, o primeiro chamou A Natureza do Amor, o segundo chamou Amor nas Relações, e o terceiro, já fazendo propaganda agora, o terceiro vai ser dia 3 de agosto agora, convido todos vocês a entrarem, no sábado, das 9 às 12, e vai ser o Amor na Família. Depois, em outubro, a gente vai fazer Amor na Educação, e em novembro, o Amor nas Organizações. Né? E é um sábado de manhã super light, super gostoso, tem gente falando, mas tem experiências práticas para a gente experimentar e viver o amor, né? Em cada um desses sábados. E assim, eu não sei o quanto disso responde à pergunta objetiva que você me fez, entende? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu não consigo mais entregar essa objetividade que as organizações estão me pedindo, porque é ela que impede as organizações de descobrir aonde que está o calcanhar de Aquiles, aonde é que está o obstáculo, entende? É esse excesso de objetividade de quem precisa mapear o futuro totalmente e não dá um passo se não souber tudo que está visto. Né? Não, então, e também o desafio de precisa controlar o output, né? E aqui, tudo que você traz da teoria U, ele justamente lidar com o que emerge. O que emerge, isso aí. Diga, Cadu. Professor, eu acredito que das ferramentas mais poderosas que o ser humano desenvolveu para promover a abertura de um coração, o desenvolvimento de consciência, são as histórias. Uhum. É a capacidade de transmitir a sua própria vivência. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, se for possível, compartilhar aqui no tempo que a gente ainda tem também, como foi o seu processo de se abrir para esses questionamentos sobre a própria existência, sobre o próprio amor, sobre a nossa natureza enquanto consciência, espírito e tudo isso que a gente é, e como esse revelar de nossa verdadeira natureza começou para você, né? Para que em algum momento você começou a trazer isso para os seus negócios, seus projetos também, mas eu imagino que começou como um processo interno também. Cadu, é bem interessante, bem interessante. Eu nasci numa família que meus pais tinham, quando eu estava nascendo, eles descobriram uma linha filosófica espiritualista e passaram a viver, então eu fui criado dentro dessa família com essa perspectiva ampliada da existência da vida, né? Ser humano enquanto um espírito que está vivendo uma experiência humana aqui nesse plano mais denso. Então, para mim, isso veio de uma formação, de um ambiente familiar, e eu, como adulto, estudo e pratico e olho e aprendo isso desde os 19 anos, enquanto adulto consciente, mas durante muito tempo, eu diria assim, essa vivência da vida espiritualizada, ou da perspectiva espiritual da vida, o aprendizado da vida como se manifesta nessa perspectiva mais sutil, ela era uma linha reta, e a minha perspectiva de engenheiro mecânico, formado, projetista, trabalhando com empresas, etc., era outra linha assim. E as duas não se falavam, né? Quando eu encontrei a teoria U, essas duas linhas se uniram. E a partir daí eu consegui começar a falar a partir de coisas que me são da minha convicção de ser humano, da minha experiência vivencial, daquilo que eu aprendo vivendo, com aquilo que é o meu fazer profissional no mundo da escola, das organizações, das pessoas, etc, etc. Entende? Então, essa dimensão espiritualizada da vida não tem limite, não tem fim. Né? Não tem, cheguei lá, não tem, aprendi. Cada momento, cada dia
é um dia novo, porque a cada dia eu não sou o mesmo de ontem, e cada dia não é o mesmo dia de ontem, e tudo que a gente está vendo acontecer, etc, etc. Imagina, eu trabalho com tecnologia há muitos anos, eu acompanho a evolução de TI, dessas coisas todas, eu olho um treco desse assim, eu fico absolutamente maravilhado. Vocês nem entendem o que tem aqui dentro. Eu entendo o que tem aqui dentro. Eu fico assim, nossa, é incrível, incrível. Como é que eles colocaram e faz isso tudo, entendeu? Então, desse lado, que é esse meu lado de uma profissão material voltado à inovação, etc, etc, mas esse outro lado que é essa perspectiva espiritualizada da vida, né? Então, isso faz muita diferença no agora, conseguir conectar as duas coisas com convicção, entende? Quando eu te falo, eu não estou te falando de só os artigos que eu li, eu estou te falando das experiências que eu vivi, né? E nesse conjunto das experiências, as religiões trazem muitas coisas importantes, desde que a gente tem autonomia de acolher com a sua própria essência, e não apenas acolher como algo que é dado, né? E aí eu resolvo finalmente aquele dogma lá da ciência lá do passado, entende? Que aquilo que veio da religião dado não presta, só presta o que eu desenvolvo. E a ciência, há muito tempo, rejeitada pela religião, falando, você não acredita em nada, então o que você faz não tem valor, entende? Então eu pacifiquei isso dentro de mim. Aquilo que as tradições todas trazem, todas têm valor. E a ciência também tem valor. E a arte também tem valor. E a filosofia também tem valor. Então, no final, tudo que me chega tem um valor incrível. E esse olhar com valor é que faz a gente viver cada dia como um dia maravilhoso, entende? De ter essa convicção. E eu acho que, para completar, eu queria só terminar com esse negócio do amor, com duas coisas muito simples, mas muito simples. Assim, eu queria só voltar no U, porque é uma coisa até que um dia eu vou conversar com o Marcelo Cardoso, né? A flecha do U que o Otto fez, ela termina com uma ponta de flecha. A jornada do U termina com uma ponta de flecha. Isso não é episódico, isso não é por acaso, porque ela tem uma entrega na ponta. E essa entrega é um ato de amor deste grupo de pessoas que quer entregar algo novo, transformador, melhor para alguém, para a organização, para o projeto, para o síndico, sabe, para o condomínio, para a ONG, sei lá, para alguém. Então, esse ato de amor, de entregar algo a alguém, é que nos permite superar as nossas próprias restrições, entende? Que é exatamente o que acontece com a mãe e o pai quando recebem um filho. Então, o ato de amor de receber aquele espírito, aquela criança, aquele ser novo, e esse ato de amor nos autoriza e nos empodera a abandonar as nossas próprias necessidades. Os pais são assim, eles abandonam as suas necessidades. A mãe, para dar de mamar, ela descobre o que ela tem que comer para ser uma pessoa com um corpo melhor, para aquela criança ter o melhor leite e o melhor crescimento, entende? Esse ato de amor incondicional que a gente aprende quando tem os filhos, a gente aprende também quando a gente faz uma entrega de amor incondicional a alguém, a algum grupo. Então, eu aprecio muito isso na teoria U, porque o Otto conseguiu botar uma flecha na ponta, que é a nossa entrega de amor a alguém que precisa daquilo, que a gente intenciona como nosso melhor. E o que acontece com o pai e com a mãe quando eles criam uma criança? Eles melhoram, porque o amor melhora tudo, porque tudo veio do amor, entende? Então, para você poder oferecer o melhor para o seu filho, você tem de ser melhor. Você investe em si mesmo para ser melhor, para aquela criança poder receber o melhor, que é exatamente a teoria U, né? Então, para completar, eu digo o seguinte: se alguém me perguntar como é que você pode resolver o problema do mundo, muito simples. Muito simples. Uma frase de Jesus: amai-vos uns aos outros.
Mas aí vem o pessoal da Maíra e fala assim, mas como? Como eu vou fazer isso? Aí vem a segunda frase muito simples de Jesus. Sede como as crianças. Ponto. Simples assim. Olha, é de acabar sem fazer qualquer comentário de encerramento aqui, né? Porque realmente Gente, eu tô chorando, sério. É muito emocionante te escutar, de verdade. é maravilhoso. E que você já fez o convite, né, professor, aí para a Cátedra do Amor. A nossa amiga Mari, lá que disse que está com saudades de te ouvir, já passou para o pessoal ali as referências, pessoal que está nos acompanhando, uma série de pessoas ali super queridas que estão aí com a gente, nos ouvindo. E eu queria aproveitar para te fazer um convite para que você convide também as pessoas que queiram conhecer mais dessa sua perspectiva da teoria U para o workshop que vai ocorrer logo mais, na verdade? Que você vai Isso, fazer lá no contexto da XI, da meta integral. isso. Nós vamos fazer um workshop de teoria, ou 2 dias de imersão, né, para poder experimentar vivencial, e esse é presencial, tá? Eu faço muita coisa online, fiz muitas, gosto muito do online, mas esse da teoria U tem que ser presencial. E vai ser lá em São Paulo, nos Jardins, nos Estados Unidos, e o pessoal da XI, o pessoal da Meta Integral que está conduzindo. Então, quem tiver interesse, procura lá com a XI, que vai encontrar o anúncio desse workshop. Né? São 2 dias de imersão, sexta e sábado, a gente vai fazer uma rodada completa do U, de muito encontro. De muito amor também, porque agora tudo que eu faço tem muito amor. Que maravilha. Maíra, Cadu, querem fazer algum comentário final antes da gente se encerrar aqui? Eu quero agradecer muito, professor. Muita honra poder ter tido essa troca com você. Quero conversar mais com você. Vamos ver se a gente conversa por outras redes também. Quero estar presente no workshop, porque me encantou te escutar, traduzindo ensinamentos, na minha visão, assim, traduzindo ensinamentos espirituais de distintas tradições numa linguagem que se adequa ao mundo e às dores que a gente enfrenta hoje. Também busco esse mesmo caminho como desenvolvimento, como aplicação do meu trabalho também com consciência corporal, todos esses elementos, e venho em busca de mentores e professores que possam me ajudar a traduzir isso cada vez melhor, porque para mim a grande barreira do autoconhecimento é a barreira de linguagem. Então, muito obrigado por dividir a sua visão, a sua sabedoria com a gente. Obrigada, eu também, só tenho a agradecer, é muito apaixonante te escutar. Obrigada pelo seu tempo, né, para estar aqui com a gente, compartilhando de tanta sabedoria, com tanta generosidade e muito amor. Obrigado, Maíra. Obrigado a todo Sementes mundo. incríveis foram plantadas aí, professor Wilson, mais uma vez, e muita admiração aí pela sua jornada e grato demais aí pelo teu servir, né, e por aceitar participar aqui com a gente e enriquecer muito aqui também essa nossa conversa, essa série de conversas aí. Daqui a 2 semanas a gente está de volta tratando de mais uma competência aí dos Inner Development Goals. Obrigado demais e nos vemos em breve, então. E eu agradeço a vocês três, vocês não têm ideia como vocês criaram um campo tão bom, tão propício, né? Que eu pude andar assim com tranquilidade no campo. Foi muito gostoso, foi muito bom mesmo. Andou, correu, sambou, fez de tudo aí, professor. No campo. Deu estrelinha, jogou capoeira, fez um monte de coisa. Foi muito gostoso mesmo. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, então, pessoal, a todos aí que estão nos acompanhando. Nos vemos em breve. Em Até breve. logo. Tchau.